Vamos meditar um pouquinho aqui na palavra do Senhor. Eu quero que você grave essa frase: a melhor coisa. Analisando a palavra do Senhor, quero começar aqui com José. José e os seus irmãos. O famoso sonhador, conhecido na palavra do Senhor como sonhador. Conhecido entre os seus irmãos como sonhador, porque ele sonhava. E nos seus sonhos o Senhor mostrava que o sol, a lua, os molhos se encurvavam perante a sua presença. E assim se entendia que seria a sua família, o seu núcleo familiar. E os seus irmãos criavam inveja, começavam a olhar de uma certa forma, mas eu quero te dizer, grave essa mensagem: a melhor coisa. E nós vemos quando o pai de José fala assim: José, vai lá, dá uma olhadinha como estão os seus irmãos. E quando eles veem José chegando, eles falam assim: rapaz, é José. O outro fala: é o sonhador. Vamos aprontar uma com ele? Vamos pegar José, vamos jogar dentro de um poço, joga dentro de um poço. Vamos matar? Não. Vamos vender para um escravo, para ser escravo. Assim nós nunca mais vamos ver José. Grave essa mensagem, essa frase: a melhor coisa. E nós vemos que José sai. José vai para o Egito, chega no Egito, ele conhece Potifar, Potifar o recolhe, o arrebanha, e começa a dar obrigações em suas mãos, e as suas obrigações começam a prosperar. E aí a palavra do Senhor diz que aonde José colocava a sua mão, havia prosperidade. Sabe por quê? Porque a melhor coisa já começou a existir na vida de José. Como assim, pastor? Já começou a acontecer, ou já começou a existir, já passou a acontecer na vida de José? Sabe por quê? Porque a melhor coisa que aconteceu com José foi quando os seus irmãos o pegaram e o venderam, jogaram num poço, o venderam, e ele foi parar no Egito. Porque nos sonhos dele era simplesmente a sua família, mas nos sonhos do Papai Celestial seria que uma nação, o mundo da época, o povo da época, o império da época dependesse de José, porque a melhor coisa iria acontecer. Você está me entendendo? O que o Senhor quer falar contigo, comigo? O que eu aprendo aqui? Porque às vezes nós vamos para o cativeiro, nós vamos para o cárcere, às vezes nós vamos para o momento de esquecimento, às vezes nós passamos no meio de uma multidão, estamos no meio da multidão e ninguém nos vê. E às vezes estamos só nós ali, só tem a gente, não tem como não nos ver. E mesmo assim não nos enxergam, não nos veem. Sabe por quê, querido? Porque existe o processo para que a melhor coisa nos aconteça. A palavra do Senhor diz que José passou ali no Egito um bom período de tempo. O copeiro se esqueceu dele, os amigos se esqueceu dele, todo mundo se esqueceu dele, mas o Papai do céu, aquele que dá ou provoca ou proporciona a melhor coisa, ele nunca nos esquece. Sabe o que eu quero te dizer? O Senhor nunca te esqueceu. Lembre-se disso. O Senhor nunca te esqueceu. E a melhor coisa que Ele fez por ti e por mim foi nos dar a oportunidade de salvação. E José ali, quando ele chega na presença do rei, que o Senhor incomoda o faraó, o Deus da época, incomoda ele a ponto dele falar assim: eu preciso ter a resposta. E quando José lhe dá a resposta, e fala para ele: olha, procura aí entre os seus alguém que possa lhe servir, fazer isso que eu disse, para que haja prosperidade. O Espírito Santo vai lá no ouvido de Faraó e fala assim: Faraó, dá uma olhada, rapaz. A resposta está na tua frente. Aí começa a acontecer a melhor coisa. De escravo passa a ser governador. De esquecido, que significa cárcere interno, lugar de esquecimento, passa a ser notado por nações, por gerações. E olha que tremendo,
E quando nós começamos a analisar a vida de José aqui, por cima, que eu quero ainda falar mais alguns assuntos com vocês, José teve o maior enterro da época, demorou 40 anos. Você está entendendo? Às vezes nós saímos aí, um carrinho atrás do outro, para levar um caixão, andamos 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, não é? 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros no máximo. José, ele percorreu durante 40 anos no Egito, até ele ser enterrado na terra prometida. Olha que tremendo, meu irmão. Até aí, até depois de morto, ele teve honra. Sabe por quê? A melhor coisa que lhe aconteceu foi ser obediente ao Papai do céu. Ouvir a voz, a melhor coisa vai nos acontecer. E quando eu olho para isso, eu vejo também a figura de Abraão. Abraão, um homem que tinha posse, um homem que tinha propriedade, um homem que tinha um certo significado ali para o núcleo qual ele vivia, um comerciante. Mas eu vejo que um dia ele está lá, não sei, a Bíblia não fala onde ele estava, mas de repente ele estava ali parado ou trabalhando, ele ouve uma voz dizendo assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E olha que tremendo, que Abraão, ele dá uma olhada para cá, uma olhada para lá e fala assim: rapaz, será que eu estou ouvindo coisa? Mas eu vou atender essa voz, eu vou atender esse pedido. Meu amigo, talvez se fosse eu que chegasse na minha casa e falasse para minha esposa: minha linda, minha princesa, minha rainha, nós precisamos sair daqui. Ela vai falar assim: por quê? Para quê? Para onde? Você está trabalhando, eu estou trabalhando, nós estamos trabalhando, estamos estabilizados. Para onde nós vamos? Aí se eu chegasse para os meus filhos e falar: filhos, nós vamos embora, aí um ia olhar e falar assim: não, eu tenho um amigo tal, eu tenho amiga tal, eu tenho um colega tal, eu faço isso, eu faço aquilo outro, faço aquilo outro. Meu irmão, imagina o que Abraão passou. Só que ele perseverou, porque a melhor coisa que ele fez foi ouvir a voz do Senhor. E quando ele sai caminhando, já começa ali a prosperidade de Deus. Não existe prosperidade no deserto, mas o Senhor, ele prospera a gente no deserto. É no momento que nós estamos atravessando o deserto. Irmão, deserto é areia, é sol quente, muito frio à noite, é escorpião, é naja, é só vento, é coisa que vem aqueles temporais de areia, que leva tudo, que devasta tudo, mas é ali que a melhor coisa olha para mim, olha para você e fala: eu vou te proporcionar a melhor coisa na tua vida, é no deserto. Porque para muitos a melhor coisa foi o casamento. A melhor coisa foi o emprego. A melhor coisa talvez é o carro, a casa, o iate, sei lá qual que seja a melhor coisa para muitos, a fama. Mas eu posso te dizer com toda certeza, quando você ouve a melhor coisa que vem do papai lá de cima, ele nos surpreende. Abraão talvez ele ia continuar ali mais um tempo, e continuar sendo simplesmente o Abrão. Mas quando ele ouve a voz do Senhor, o Senhor muda o seu nome para Abraão, pai de nações, e ainda não tinha gerado nenhum filho, mas a coisa foi tão tremenda, foi tão maravilhoso, o relacionamento de Abraão com Deus, a melhor coisa estava acontecendo entre os dois, entre os três, entre os quatro. Eu posso lhe dizer o seguinte, que o Senhor Deus, ele tinha saudade de Abraão, ele falava com Abraão em voz, ele falava com Abraão em sonhos, ele falava com Abraão em teofania, em forma de homem, ele vinha, ele aparecia para falar com Abraão. Você está entendendo? Alguém que talvez era simplesmente um comerciante, de repente, querido, como eu disse, você está no meio da multidão, você está sozinho, isolado,
e parece que ninguém te vê, parece que você não tem significado, parece que eu e você estamos perdidos, tudo que fazemos não dá certo. Sabe por quê, irmão? Porque a melhor coisa quer te alcançar, ou seja, Jesus Cristo, a voz dele quer te alcançar, e ele quer realizar na tua vida, na minha vida, assim como realizou na minha, ele quer realizar na sua algo sobrenatural. Mas nós temos que ouvir. Talvez ele está dizendo para você, sai da tua casa, sai da tua parentela, sai aí do meio do teu conforto, sai aí do meio da onde você acha que está tudo bem, tudo legal, e vem para cá, rapaz, vem para onde você não conhece. Sabe que é o lugar que você não conhece? É as profundidades do Senhor, é o abraço do Senhor, é a alegria do Senhor, é a presença de Jesus Cristo. Talvez você não conheça, e precisa conhecer, porque é a melhor coisa. Olha que tremendo. E Abraão, quando ele encontra com Deus de verdade, o Senhor faz dele um ícone, pai de nações, nossa pela fé, nosso pai na fé. De todo o povo que é cristão é o pai na fé. Dos árabes, dos muçulmanos, ele também é pai por causa de Ismael. E o povo judeu por causa de Isaac. Olha que tremendo. 3 grandes nações se levantam. E não para por aí não. Quando nós partimos dessa vida para outra, a palavra do Senhor diz que nós vamos para o seio do pai Abraão. Olha que tremendo, querido. A melhor coisa que lhe aconteceu. O seu nome nunca mais vai sair da história. O seu nome marcou épocas, o seu nome marcou gerações, o seu nome marcou séculos. Querido, de repente o seu nome é esquecido, de repente a única pessoa que lembra do seu nome, o único lugar que lembra do seu nome é o Serasa, o SPC, né? O banco. Não deixa de esquecer o nome da gente. Mas eu quero te dizer, o Senhor, ele quer colocar o teu nome em destaque. O Senhor quer tirar o seu nome lá do monturo, como diz o Salmo, do lixo, e colocar entre os príncipes, ou seja, lugar de destaque, lugar de alegria, lugar de paz, lugar de felicidade. Mas nós temos que ouvir a melhor coisa, que é o Senhor, a voz do Senhor. Vamos para frente, eu encontro um profeta chamado Eliseu. E eu encontro uma mulher que a Bíblia não menciona o seu nome, mas ela observava o profeta, que o profeta vinha, que o profeta passava, que o profeta ia, e ela chega para o seu esposo e fala, vamos fazer um quarto para o profeta descansar aqui, esse homem de Deus. A Bíblia diz que eles tinham uma propriedade, então eu creio que não lhe faltava comida, não lhe faltava água, não lhe faltava o vinho, não lhe faltava o pão, não lhe faltava a veste, a roupa, o alimento para os animais. Eu creio que não faltava, mas lhe faltava algo, um herdeiro, um filho. Mas quando ela fez a melhor coisa, qual que foi a melhor coisa que ela fez? Colocar o homem de Deus, ou seja, o representante do Altíssimo, dentro de sua casa. Deixa eu te dizer algo, quando você abrir a porta para o Espírito Santo de Deus e deixar ele entrar dentro da sua casa, você fizer um quarto para ele, você colocar água fresca ali para ele, sabe qual que é a água fresca? É a sua vida, a disposição dele, falar, Senhor, mora aqui, dorme aqui, vive aqui, ande aqui, Senhor, fica comigo, papai. Aí você vai ver a diferença, porque quando o Senhor ele entra na casa, ele começa a observar, vem cá, observação, não é que ele não te observe, ele começa a ver o que ele pode fazer por você. Sabe por quê? O Deus que você serve não é um Deus mesquinho, não é um Deus miserável, não é um Deus egoísta. Todas as vezes que nós fazemos algo para o Senhor ele sempre faz algo maior por nós. Aquela mulher simplesmente fez um quarto para o profeta, aquele que representava o homem de Deus, representava o Senhor na terra. E o Senhor fala assim, eu vou lhe dar algo que ela não pode ter, porque o que ela quiser, o dinheiro dela compra, mas não compra a virtude no seu ventre. Era uma mulher estéril. O Senhor lhe deu um filho, lhe foi a melhor
coisa. Olha que tremendo. Pedro, vamos lá para o Novo Testamento. Pedro, quando ele encontra com Jesus, ou melhor, Jesus tem um encontro com Pedro, e Jesus dá uma olhada dentro dos olhos de Pedro, e fala, e aí Pedro, você me empresta o seu barco para mim falar, anunciar a palavra do Senhor? Anunciar a minha palavra aqui, que essa multidão quer me ouvir. Não, Senhor, pois não, suba no meu barco, eu vou lhe emprestar o meu barco. E eles vão, e depois que o Senhor fala, começa uma conversação ali com Pedro. Falei, e aí Pedro, você pescou? Sim, pesquei, pegou? Não peguei. E deixa eu te dizer, você que é pescador, quando você não pega peixe, você vai no rio pescar e não pega peixe, você não quer encontrar nem os amigos, para que eles vão perguntar, e aí, pegou? E o máximo que você pode dizer é falar assim, rapaz, deu uma puxada, mas escapou. Não é assim? E Pedro triste. Pescador, quando vai no rio pescar e não pega peixe, fica triste. E ele triste, porque não pegou, porque era o seu mantimento, a forma do seu ganha-pão. Aí o Senhor dá uma olhadinha para ele e fala assim, Pedro, jogue a rede à direita, lance à direita, vai mais para frente e lance à direita. Olha a expressão de Pedro, vem cá, analisa comigo essa expressão. Ele falou assim, Senhor, pescamos a noite inteira, mas conforme a tua palavra, assim vou fazer. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Sabe quando nós, eu e você, estamos fazendo algo e alguém chega e fala assim, faz de tal jeito, aí você dá uma olhadinha, meio de rabo de olho, e fala assim, será? Já estou aqui faz tempo, eu que sou profissional, esse fulano não é profissional. Jesus entendia de carpintaria, não entendia de pescaria na consciência de Pedro, na mente de Pedro. Pois, qual que é a sua profissão? Sou carpinteiro, meu pai é carpinteiro, venho de uma linhagem de carpinteiro. E Pedro falava assim, não, e eu sou pescador, eu venho de uma linhagem de pescador. Este mar aqui, o mar da Galileia, eu conheço como a palma de minha mão. Agora o senhor vem falar para mim, jogar a rede de novo. O melhor horário da pescaria já passou, quem pesca sabe disso. Tem horário a pescaria, agora não pega nada. Mas a melhor coisa estava por vir, porque ele estava no barco. Então, essa expressão assim, eu vou lançar, é tipo assim, ó, já que o senhor está insistindo, eu vou fazer porque o senhor está mandando. Quando às vezes nós fazemos a mesma coisa, está fazendo algo, não está dando certo, aí alguém vem, dá uma opinião, faz, aí você fala assim, eu vou fazer, mas se der errado, eu vou olhar para ele e falar assim, eu não te falei? Talvez Pedro estava doidinho para dizer para Jesus, eu não te falei que agora não pega? Mas a Bíblia diz que quando ele lança a rede, teve que chamar os amigos para poder ajudar, porque foi tanto peixe que as redes se rompiam, e ficou tão pesado o barco que a Bíblia diz que ele quase ia a pique, ou seja, quase afundava. Aí Pedro dá uma olhadinha para Jesus e fala, que homem que é esse? Deixa eu te dizer algo, a melhor coisa é ter Jesus no barco da sua vida. A melhor coisa é ter Jesus no controle da sua vida. A melhor coisa é nós termos Jesus dentro de nós, nos envolvendo, nos ajudando, e Ele falando, lança aqui, vai para lá, vem para cá, faça isso, faça aquilo. E a melhor coisa, querido, é nós sermos obedientes. Seja obediente, porque a melhor coisa vai lhe acontecer. Vamos para frente. Olha, o encontro de Paulo com Jesus. Paulo achava que estava fazendo de tudo certinho. Paulo achava que estava no caminho correto, no caminho certo. Mas um dia, quando ele vai para Damasco, ele encontra com Cristo. E eu posso te dizer, foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Porque depois deste encontro, nós vemos ele dizendo o seguinte, já não vivo mais eu em mim, mas Cristo vive em mim. Nós vemos que Paulo se transforma, ele passa a ser uma pessoa alegre, passa a ser uma pessoa diferente. Ele deixa de ser um religioso e passa a ser um cristão. Deixa o Senhor te encontrar. Tenha este encontro com Cristo, que seja esse encontro a melhor coisa que possa lhe acontecer na sua vida.
Vamos um pouquinho para frente. Eu gosto muito dessa passagem daquele carcereiro, aonde Paulo fica preso, Paulo e Silas, e o carcereiro açoita ele, bate nele, machuca, tira sarro, fala, mas ele não sabia que a melhor coisa ainda estava por vir. Sabe qual era a melhor coisa? A presença do Senhor naquele cárcere. Sabe qual seria a melhor coisa? Quando o Senhor estremecesse a base dali daquele cárcere. Quando o Senhor movesse aquele cárcere, a ponto das cadeias se abrirem, as portas se abrirem, mas ninguém saiu, e ele tirou sua espada e foi tirar sua vida, e Paulo grita e fala assim, não, querido, não faça isso não, porque todos nós estamos aqui, e ele dá uma paradinha e começa a analisar e fala, mas como, gente? Mas como que está todo mundo aqui? Como que isso aconteceu? Aí Paulo e Silas falam, sabe por quê? Porque quando meu Deus age, ele age na ordem e na decência, e eu estou aqui somente por causa da tua vida, porque eu tive um sonho, eu tive uma visão, que eu teria que vir aqui, um varão me aceitar a essa presença, e este varão eu creio que é você. Então, meu irmão, de repente você está aí nesse cárcere interno, olhando para cá, olhando para lá, talvez até tirando sarro das coisas, da brincadeira, tirando sarrinho dos crentes, e tantas coisas que você pode estar fazendo. Mas a melhor coisa que é te encontrar. Jesus, ele quer marcar um encontro contigo. Jesus, ele quer te salvar. Jesus, ele quer te transformar. Jesus, ele quer levar você para o céu. E hoje, talvez eu seja um Paulo na sua vida. Talvez eu seja um Silas na sua vida. Talvez você, no meio dessa mensagem, você tentou achar um erro, uma falha, algo que eu disse errado, algo que... Sabe por quê? Porque nós somos assim. Nós queremos achar desculpa nas outras pessoas para não servir o Eterno. Mas o Eterno te chama. Assim como Ele me chamou, Ele te chama. Deixa Ele realizar a melhor coisa na tua vida. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo. E talvez você ainda não deixou o joinha, deixa o joinha aí para mim, me ajude a propagar este canal. Compartilhe, deixe seu like, deixe uma pergunta aí, que eu terei o prazer em te responder. Viu, meu querido? Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor sempre possa te guardar, te livrar e te abençoar. Fique com Deus.